pessoas depois assistem, tem acesso também, tá bom? Tá ótimo. Ô Lu, se você quiser gravar, a gente pode começar. Já começou. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui na Agio Notari para mais um evento que a gente normalmente faz de quinta-feira. E hoje temos o prazer aqui de ter como convidado o Dr. Daniel Costa. O Dr. Daniel Costa, ele é especialista em regularização de imóveis rurais e urbanos, engenheiro e agrimensor, mestre pela USP, ex-coordenador da cartografia do INCRA São Paulo. E temos também aqui conosco o nosso associado e também é coordenador do grupo, né, que nós temos de estudos de agronegócios e imóveis rurais, o Dr. Bruno Gruppi. Dr. Bruno Gruppi, ele é advogado e geógrafo, especialista em direito ambiental e registral e notarial, associado e coordenador temático da Agio Notário e membro efetivo da comissão da OAB São Paulo e do IBRADIM. Então, assim, agradecer aqui a presença. E hoje o tema que nós vamos tratar é um tema muito atual, né, que é o georreferenciamento e retificação de imóveis rurais. E, principalmente, a escolha do tema foi que me parece que nós estamos aí no final do prazo para que os imóveis possam ser georreferenciados, né, os imóveis rurais, que a gente tem aí essa obrigatoriedade. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui nos acompanhando e que também vão nos acompanhar depois aí pelo YouTube. E vou passar a palavra para o Dr. Bruno para que faça aí a apresentação e as conduções de trabalho. Obrigada, boa noite. Ô André, obrigado, boa noite a todos. É sempre um prazer falar pela Agio Notari. E hoje é, de fato, um dia muito especial por causa desse prazo legal o qual impõe aí aos imóveis rurais com mais de 25 hectares a obrigatoriedade do georreferenciamento, né? Essa é uma obrigatoriedade que visa especializar o imóvel, né, que visa individualizar o imóvel para que todos os imóveis sejam bem descritos e gerem maior segurança jurídica. A Agio Notari convidou o Daniel é um amigo, um parceiro, além do bom currículo dele, ele também trabalhou no INCRA como coordenador da área de cartografia. Então, ele tem, além de bom conteúdo, né, ele tem a prática do dia a dia. Então, essa é a nossa ideia, ele trazer aí algumas situações que vêm acontecendo há alguns anos, nos últimos anos, as normas do INCRA em relação ao georreferenciamento, elas vêm se atualizando, vêm mudando, né, ao longo aí das três normas, e tem também a questão do uso capião. Então, só para título de curiosidade, antes de passar a bola, né, a gente sabe que o imóvel rural ele tem como referência o Estatuto da Terra, né? E o Estatuto da Terra trata o imóvel rural como área contígua de mesmo proprietário, independentemente do número de matrículas. Essa é a regra legal que é utilizada no ITR, no Cadastro Ambiental Rural e no CCIR, que seria o documento do imóvel. E era também o critério utilizado para o georreferenciamento. Você tinha que, quando georreferenciava uma matrícula, você tinha que considerar isso. A partir da terceira norma, o INCRA entende e respeita, para evitar conflito com o cartório de registro de imóveis, o princípio da unitariedade, né, que uma matrícula corresponde a um imóvel, né? Então, vou passar a bola aqui para o Daniel, para ele começar a falar um pouco sobre o georreferenciamento e os detalhes, e a gente, durante a apresentação dele, vai apimentando aí a questão. Está com você, Daniel. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite, né? Prazer estar aqui, poder compartilhar aí a minha experiência, tanto no dia a dia como profissional, como também enquanto fui servidor do INCRA, de 2006 a 2014, que para mim foi uma escola muito
que eu não esperava, ou seja, foi uma escola repleta de aprendizado e que eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade, por todos que eu conheci lá, né, e que estão lá ainda, os que já se aposentaram, né, o Tadeu, que era chefe da cartografia quando eu entrei, que me recebeu muito bem, me acolheu muito bem, todos os demais colegas, se eu fosse citar aqui, eu teria de ficar um bom tempo aqui, enfim. Eu vou compartilhar minha tela. Eu preparei aqui uma apresentação e creio que dentro dela, diante do que eu preparei, a gente pode, como o doutor Bruno citou aí, apimentar aí a conversa. Deixa eu só ver se a gente vai ter sucesso aqui no compartilhamento. E aí, Daniel, só já adiantando, depois, quando concluir a reunião, pedir para você me passar, para eu passar para os associados, sua apresentação, porque eu tenho certeza que a Andréia vai me pedir depois. Vai ser um prazer. Conseguem ver aí, então? Sim. Sim. Então, vamos lá. Né? Dando início aí, o tema, o georreferenciamento e a certificação de imóveis rurais, né? Aqui o meu nome, minha formação, engenheiro agrimensor e civil, né? E vem aí, então, a primeira pergunta, né? Por que georreferenciar um imóvel, né? De onde vem aí o gatilho, né? Bom, geralmente alguém vai georreferenciar um imóvel porque tem, né? Porque foi provocado, né? Então, eu trouxe aí duas devolutivas, né? De registro de imóveis, onde, né? No primeiro caso, que é o que vocês estão vendo, é apresentada aí uma escritura de dação em pagamento e o cartório, né? Na data aí isso foi no mês passado, né? Ele exigiu, então, né? Deve ser promovida a retificação da área do imóvel rural por via extrajudicial ou judicial, por possuir uma área superior a 100 hectares. Isso foi há um mês atrás. E sendo obrigatório ter o imóvel sua descrição georreferenciada a partir de 2016, de acordo com o decreto 5570 de 2005. No outro caso, né, uma outra devolutiva, o cartório aí já cita, né, artigos, né, os parágrafos, decreto 4449, a lei 6.015, tão importante, né, e fala que a descrição do imóvel deve possuir, né, o seu perímetro, as coordenadas dos vértices do perímetro com coordenadas georreferenciadas de acordo com a norma estabelecida pelo INCRA e certificadas, né, através do mesmo, né? Sendo assim, no segundo item, essa retificação deve constar uma descrição georreferenciada, onde os vértices vão ser definidos por coordenadas geográficas, né? Além da apresentação aí da certificação, requerimentos e demais documentos. Bom, aí a gente tem uma situação, no primeiro caso, falou de 100 hectares no início da nossa conversa, o prazo, e aí, hoje, qual é o cenário hoje, na data de hoje? Hoje, imóveis acima de 100 hectares. A partir do dia 20 de novembro, nós temos aí imóveis com áreas superiores a 25 hectares. E dentro de 2 anos, ou seja, 20 de novembro de 2025, todos os imóveis rurais terão de ser georreferenciados e, obviamente, certificados pelo INCRA. Eu sempre gosto de falar, uma vez certificado, sendo rural, sempre certificado. Eu vou falar nisso um pouquinho mais à frente. Mas o fato é que nós temos aí, falamos em dois termos aqui, o georreferenciamento e a certificação. Existe uma diferença? Bom, eles se correlacionam, né? O que é o georreferenciamento? Primeira figurinha lá em cima, você tem lá um polígono, um quadrado, onde os seus vértices lá estão georreferenciados, ou seja, eles possuem coordenadas geográficas. E com essas coordenadas, nós, né, podemos identificar esse ponto em campo, né, e um conjunto de pontos forma um polígono, esse polígono está georreferenciado, ou seja, representa uma feição, uma área, um imóvel rural. E a certificação? O que é certificação?
A certificação hoje é promovida pelo SIGEF, o Sistema de Gestão Fundiária, desenvolvido pelo INCRA, onde os profissionais habilitados, eles tomam esse levantamento georreferenciado e lançam no banco de dados do INCRA, para daí, então, obter a certificação, que é um documento, né, são 2 documentos hoje, que é a planta e o memorial descritivo, né, com assinatura digital. Tá? Doutor Bruno, se quiser parar para... Né? Não, eu ia parar, acabei. Só para ilustrar, né? Então, quando a gente fala 25 hectares, a gente está pensando numa medida oficial de 1 hectare, né? Que corresponde a 10 mil metros quadrados. 1 hectare a 10 mil metros quadrados, né? E um alqueire paulista, ou alqueire são 2,42 hectares. 10 mil metros quadrados corresponde a um estádio de futebol. Então, a gente vai sempre lembrar, quando falar de 1 hectare, do Morumbi, né? Grande estádio Cícero Pompeu de Toledo. Já vi que você ficou animado, viu, Daniel, com essa minha analogia aí. Eu acho que melhor para mim não é bom falar de futebol esse ano mais, deixa para o ano que vem. Então, vamos lá. Como certificar, então, o imóvel, né? Qual seria aí o procedimento, né? Então, primeiro lá, vocês contratam um profissional, ele vai lá em campo, percorre o campo, percorre o perímetro, o proprietário orienta ele, mostra onde é, enfim. Ele faz um levantamento com equipamento, de acordo com normas, né, publicadas pelo INCRA, ou seja, esse eu diria que é o mais fácil de ser feito, né? Com esse trabalho ele consegue montar uma planilha, nessa planilha ele consegue informar os nomes dos vértices, cada vértice possui uma nomenclatura que não se repete, essa nomenclatura talvez não fique nítido ali, mas na primeira coluna ela é composta pelo código do profissional, cada profissional habilitado possui um código, né? E na sequência são o tipo de ponto, que é um ponto, pode ser M de marco, P de ocupado, porém não materializado, e V de vértice virtual, e em seguida uma numeração de 1 a infinito, né? Aí nós temos as coordenadas geográficas, longitude, com sua respectiva precisão, latitude, respectiva precisão, e a altitude, que foi a novidade de 10 anos atrás, quando o CIGEF foi lançado, pois até antes não era necessário a altitude nos levantamentos georreferenciados, bem como também as coordenadas eram no padrão, no sistema, aliás, de projeção UTM. Dando sequência ali, o método de posicionamento que foi utilizado pelo profissional, tipo de limite, e aí vem o que para mim e o que mais demanda tempo e trabalho, são os confrontantes. Ou seja, para cada vértice que você percorre no perímetro, você vai confrontar com o confrontante que deve ser qualificado corretamente, com sua matrícula e descrição e o cartório ao qual pertence a matrícula. Ô, Daniel, Pode falar. desculpa, você está aproveitando. Bom, imaginando esse trabalho de campo, né? Você mencionou que hoje a norma do INCRA estabelece 3 tipos de vértice: o físico, o físico, mas não potencializado, e o virtual. Quando a gente usa cada um desses, por exemplo, se eu tenho um confrontante que é um rio, eu ponho esse vértice dentro da água, ou eu uso o virtual? Ou numa área de mata, né? A Laura que está aí, que trabalha no Ministério do Meio Ambiente, nas áreas protegidas, com bastante preservação ambiental, eu posso virtualizar aquele marco? Como é que eu uso esses marcos? Bom, só isso aí já é outro seminário, né? Mas vou ser o mais breve possível. O M de marco, de fato, você foi lá e colocou um marco.
você materializou aquele ponto na propriedade. O P, que é um ponto que você esteve lá, ocupou, porém não materializou, é muito utilizado, por exemplo, nos rios, nos córregos, onde você consegue percorrê-lo, porque conforme for o local, você não tem sequer um acesso, ou, ainda que tenha um acesso, o seu trabalho, mesmo utilizando hoje equipamentos que cada vez mais fornecem soluções melhores, ainda assim você não consegue alcançar, obter o desvio padrão exigido pela norma. E daí entra os virtuais. Os virtuais, eles vão desde pontos que foram calculados através de geometria, por exemplo, interseção de duas retas, forma lá na frente um ponto virtual, né? Você tem os pontos obtidos, e aí talvez o caso dos córregos, através de aerofotogrametria, né? Então, você tem lá um levantamento feito por um levantamento aerofotogramétrico, que gerou uma carta, por exemplo, nós aqui em São Paulo temos o IGC 1 para 10 mil, né? Então, nós temos uma boa carta, né? Então, você pode, obviamente, também utilizando pontos de controle em campo, garantir que onde o IGC definiu que seria o eixo daquele rio, e ora, aí a discussão do eixo e da margem do rio é outra discussão também, mas você pode utilizar aquela linha do IGC como sendo o seu limite. E, obviamente, os limites devem ser anuídos pelas duas partes, né? Então, no caso do rio, depende da situação do rio. Se dá para, primeiro, é um córrego, que é o córrego por si, ele é um elemento físico que divide duas propriedades, ou de fato é um rio que até há uns anos atrás havia aquela discussão do navegável, do não navegável, e que você vai notificar o Estado por ser confrontante do rio, né? Então, nós temos aí algumas situações, né? E essas situações devem ser previstas quando se faz um trabalho desse, porque muitas vezes você encontra essas dificuldades em campo e fica até como resolver, né? De que forma a melhor saída. Então, o planejamento antes desse trabalho é muito importante, né? Você saber o que você vai fazer em campo, de que forma você vai fazer, como fazer. Eu sempre falo que vale mais a pena ali uma semana de estudo, de planejamento, até mais, inclusive coletando as informações dos vizinhos, né? Do que já ir pegar o equipamento, botar nas costas, ir para campo, que é bom, às vezes eu vou, é gostoso, mas você tem de saber no que você vai fazer, né? Não, perfeito, esclarecido. Então, vamos lá, né? Então, acho que eu parei ali na questão dos confrontantes, que eu coloquei, inclusive, um pontinho de interrogação ali, porque, de fato, como eu falei agora, qualificar os confrontantes para cada linha que você vai formar entre dois pontos da sua planilha é fundamental, né? Lá na frente, se você não qualificar corretamente, o cartório vai avisar, olha, entre os vértices tal e tal, talvez é fulano, né? Então, precisa qualificar corretamente. E esse dentre os muitos profissionais já aprenderam isso com o tempo, mas é algo que demanda um estudo e talvez quem entra agora no mercado do gel não está tão atento a essas questões. Bom, estando tudo correto, a planilha estando, né, preenchida de forma correta, você vai lançar junto ao INCRE, se tudo correr bem, você obtém lá o que é a certificação. Então, o georreferenciamento é o levantamento georreferenciado do imóvel. Você tem um polígono georreferenciado. Quando você lança no banco de dados, aliás, quando você utiliza o SIGEF para submeter essa planilha, e ela é deferida automaticamente ou não, você obtém a certificação do imóvel, que é emitida através da planta
e do memorial descritivo, ambos com QR Code, com as informações ali de propriedade, de proprietário, de número de cadastro de INCRA, informações do profissional, e você tem um memorial ali repleto de informações semelhantes às informações que constam na planilha, que são os vértices, coordenadas, e aí entra um azimuth, uma distância e o seu confrontante. Isso hoje é muito bom, tendo em vista que a gente veio de um período que foi talvez de 2004, talvez não, de 2004 até 2013, dos processos que não eram, né, como o CIGEF, que era o processo administrativo protocolado lá no INCRA. Então, em breve histórico, a primeira e segunda norma técnica eram processos que o profissional montava, imprimia, levava no protocolo lá na sala da cidadania, né, entregava lá um requerimento, firma reconhecida, planta memorial, CD, né? Até parece que foi ontem, mas hoje ninguém, não sei, difícil ter um CD, mas tinha o CD com os arquivos digitais em determinada organização de pasta. Porém, isso aí, com o tempo, mostrou-se, né, obsoleto, por conta da lentidão na análise, muito serviço, poucos servidores, né? Além disso, era um sistema onde os dados públicos para a consulta praticamente não existia. Então, muitas vezes você fazia um trabalho e, na hora de certificar, você se deparava com alguém que já tinha lá um perímetro feito e você, em campo, não verificou se tinha marco, ou enfim, ou a pessoa também não colocou o marco, e isso causou muito prejuízo. Novembro de 2013 ainda, né, mas foi um passo, eu diria, foi um passo muito bom, trouxe muita segurança. Veio o CIGEF, onde o requerimento da certificação foi automatizado, podendo ser deferido de forma imediata ou não, né, além de outros requerimentos, né, a consulta pública passou a valer, passou a existir, né, e ainda até hoje em processos de melhorias, ou seja, foi proposto lá uma série de requerimentos, que eu vou mostrar a seguir, e óbvio, não teve como, ainda nessa época eu participava do Comitê Nacional de Certificação, a empresa, obviamente, que montou o sistema, a empresa de TI, tinha, né, lá suas dificuldades da pessoa de TI entender o processo. E o que ocorreu? O INCRA, né, também com as suas dificuldades de recurso, à época também, não podia também ali dar aquele empurrão, mas eu diria que foi um passo extremamente importante. Os profissionais, os servidores que são citados no manual trabalharam e merecem todo o mérito pelo passo que deram em promover, né, aos profissionais um sistema, não só os profissionais, mas todos os envolvidos aí nas certificações, trabalho com regularização, um sistema que se mostra robusto. Afinal de contas, são 10 anos, né, de CIGEF. Como é o CIGEF? O que é o CIGEF? Hoje a tela dele é essa, né? É um sistema onde você, que não é credenciado, já consta, já pode, aliás, consultar publicamente, né, tendo ali, onde está em vermelho, né, a conta, o GovBR no padrão ouro, no nível prata ou ouro. Então, existem consultas públicas para quem tem a conta GovBR, que hoje é comum, né, e os profissionais, entram com o seu token e vão vão entrar e abrir os requerimentos necessários, recebem, trocam mensagens, fazem lá o que deve ser feito para certificar o imóvel. Já o referenciamento já ficou lá atrás. Quando ele entra aqui, o trabalho dele já está referenciado e ele vai promover a certificação. Bom, a hora que quiser interromper, Bruno, fica à vontade, tá? Não, tá. Eu estou gostando muito, estou achando bastante didática. Você então, trouxe vamos aí lá. alguns assuntos. Então, antes de você emendar, já que você me perguntou, a gente sabe, com base no decreto 4449,
que regulamentou aí a lei do georreferenciamento, que a certificação do INCRA, né, não reconhece domínio. O que dá o domínio é a matrícula, é o registro da matrícula. Imaginemos uma situação, você lá a campo, que nem você estava naquela foto bonita, sorridente, e há uma discussão sobre o limite da propriedade. O vizinho, o confrontante, não e o seu cliente não chegam num acordo. Nesse caso, qual que é a sua experiência? Você põe o marco ali mesmo, analisando a matrícula, considerando que, do ponto de vista da análise da matrícula, da análise dos outros documentos, como a planta do IGC, ali seria o ponto, mesmo que o vizinho não concorde, ou não, você pede para procurar um advogado da adnotário? Na verdade, essas discussões, elas são comuns, né? Tem um caso agora recente, né, uma área aqui na Baixada Santista, que está tendo uma discussão em função de divergência daquilo que um profissional levantou e o outro levantou. Obviamente que quando se exerce posse de propriedade, hoje em dia é raro ter uma discussão como essa. Se a pessoa tem lá a sua propriedade cercada, bem definida, se conhece os seus vizinhos, a divergência ali é um profissional usou um equipamento X e o outro usou um Y, e na hora do processamento, a diferença hoje em dia, com os equipamentos, o meu deu uma diferença do dele de 3, 4, 5 centímetros, que aí vai até do lugar que você colocou o equipamento, o bastão, né, e definiu ali como ponto, né? E o CIGEF ainda tem uma tolerância, né? Se não me engano, a tolerância é 50 centímetros, sempre foi falada. A recomendação é sempre que existe uma propriedade certificada e você for fazer a propriedade vizinha, você afira. Quando você vai fazer aquela propriedade que já está certificada, você vai ter a recomendação. Eu falo porque não é todos que fazem isso, mas você ocuparia aqueles pontos novamente para certificar que aquele levantamento está correto. E ainda que dê uma diferença, se não me engano, é 1,5 m, tá? Aí eu vou ficar devendo para vocês, até vergonhoso não ter essa precisão agora, mas ainda que dê uma diferença, se não me engano, é 1,5 m, ainda assim, o primeiro, ele valeria, né? Agora, se há discussão e essa discussão não é sanada de forma amigável, assim, com base na conversa entre os profissionais, o que tem acontecido com a minha experiência, que eu tenho visto, ainda bem que não tenho participado, um pede o cancelamento do serviço do outro. Se não há, se quem pede passa-se um prazo, aquele que está sendo cancelado não se manifesta, ele é cancelado porque ele não se manifestou. Deu um prazo lá e ele, se não me engano, são 15 dias. Se ele não se manifestar, é cancelado. Se ele se manifestar e provar que o trabalho dele está certo, o INCRA não toma postura de conferir, de ir a campo resolver essas questões. Essas questões, se não são resolvidas entre as partes, são judicializadas. Aí entra o serviço do Dr. Bruno, por exemplo, né? Aí entra, né, outras questões. Se em campo há litígio, é judicial. O INCRA ele só vai conferir quem fez o serviço de acordo com a norma técnica. Então, por exemplo, se o trabalho profissional A foi certificado primeiro, porém ele teve lá um descuido, não obedeceu à norma técnica. Profissional B foi lá e pediu cancelamento do trabalho dele. Profissional A não consegue provar que fez correto, por não fazer correto, o trabalho dele é cancelado. E aí vale o trabalho do profissional B, que se fez de forma correta, na teoria isso só vai ser cancelado judicialmente. Essa é o que eu tenho visto, até conversando eventualmente com colegas,
e tivemos aí um caso em comum, né, doutor Bruno? Durante a pandemia lá, que vivemos isso aí, né? Orientamos lá o profissional a fazer o trabalho de acordo com a norma técnica para que pudesse ser cancelada a outra certificação, né? Eu acho que o Manuel tem uma pergunta. Levantou a mão. Você pode fazer, Manuel. Eu não consigo ver a vocês, tá? Como eu estou espelhando a tela, eu só vejo o meu slide aqui, tá? Então, fique à vontade para interromper. Ok. Boa noite a todos. A minha experiência é de campo, do dia a dia. Quando um profissional é contratado para fazer o levantamento o georreferencial, eu acredito que ele deve primeiro ver se no INCRA já tem algum vizinho com esse levantamento, essa certificação feita, né? Quer dizer, o bom profissional, como aquilo que você falou, tem que estudar antes de ir para campo. Então, ele já olha se existe algum vizinho com certificação. Indo ao campo e vendo que aquela certificação está dentro pequenas diferenças da divisa, mas no solo já está a divisa feita, já está a cerca feita, né? Então, esse segundo serviço, paralelo a essa área já certificada, ele pode se utilizar do levantamento do outro profissional? Vamos lá, você tá correto em tudo que disse. Boa noite, Manuel. Você, quando utiliza e concorda, e que vai acabar utilizando, né, os mesmos códigos de ponto do profissional que fez o primeiro trabalho, você assume que está concordando com aquele trabalho executado primeiramente. Eu entendi, e o que você fala é o dia a dia mesmo. Você tá certíssimo, olha, vê se no banco de dados há uma propriedade certificada ao lado da que você vai executar o trabalho, e lá em campo está tudo bem definido. Faz-se lá 1, 2 pontos de controle para checagem. Às vezes a definição é tão nítida que hoje em dia a gente tem imagens boas, públicas, né? O próprio Google mesmo fornece uma imagem muito boa e a gente consegue, não tem muito o que fugir disso aqui. Você vai brigar ali por causa de 5, 10 centímetros, né? E não está nem previsto isso. Então você adota lá o trabalho do colega com os mesmos códigos de vértices, mesma coordenada, mesma precisão, até porque se não for exatamente igual, na hora da sua certificação ele vai dar uma mensagem de advertência, né? Olha, não está igual esse ponto e tal. Então esse é o caminho, né? Assim, quando eu tenho um parceiro aqui que eu passo os trabalhos de campo para ele, e ele tem feito dessa forma, fazendo alguns pontos de controle, não porque às vezes você pega um limite que é muito extenso, né, com 20, 30 pontos, alguns pontos de controle vão bater, a figura, a imagem mostra que está de acordo, não tem por que você ser tão preciso, né, e às vezes são cercas tão bem definidas, tão antigas, e os proprietários se conhecem, ou seja, não tem essa divergência, então está tudo certo. Então, Daniel, quando existe a tal da sobreposição, eu ouvi dizer que existe uma disputa no CIGEF para o CIGEF definir quem é que está correto. Tem procedimento isso? Eu vou falar um pouquinho à frente porque tem a questão do requerimento de sobreposição, do requerimento de cancelamento. Ok. Mas já respondendo, o que ocorre na prática
primeiro profissional, se ele fez um trabalho tecnicamente correto, e quando eu falo tecnicamente, atendeu à norma em tudo, ao cancelamento desse trabalho por outro profissional, dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque o INCRA não está, pelo menos aqui em São Paulo, tá, com quem eu eventualmente troco uma ideia, vou lá tomar um café com o pessoal e tudo mais, eles não se metem em análise documental, eles focam apenas nas questões técnicas, até porque a certificação é um dos elementos, né, diante de demais necessários para a retificação, né? Quanto a novas funcionalidades do CIGEF, a única coisa que eu ouvi dizer, e que também, se for verdade, vai ser muito bom, é a análise nacional, nacionalizar as análises, porque tem estado com uma demanda baixa, tem outros estados com uma demanda um pouco mais alta, e então, a fim de dar celeridade a todos os requerimentos, esses requerimentos seriam distribuídos, né? O que é bom, porque assim, ainda que o CIGEF é um sistema que automatizou, entre aspas, a certificação, ainda há requerimentos que há necessidade do analista, né, passar por ele ali, ainda que o processo digital, ele analisar, e as filas são grandes, né? Então, eu vou no próximo slide, inclusive, mostrar aqui os tipos de requerimento que existem no CIGEF. Posso continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que pode continuar, viu, Daniel? Então, vamos lá. Então, na tela do profissional habilitado, ele tem esses requerimentos. Requerimentos de certificação, o de registro, e nesse de registro é importante informar que nele os registradores atuam, e aí cabe uma observação que, quando você conclui, né, um processo de retificação e a sua matrícula, enfim, é aberta com a descrição georreferenciada, se o registrador oficial do registro de imóveis ele dá entrada no sistema, o deferimento é automático. Se o profissional dá entrada no pedido, ele vai para uma fila, porque o INCRA toma como pressuposto que o registrador ele está fazendo a coisa certa, vamos dizer assim, né? Enquanto o profissional vai ter de anexar uma matrícula, talvez não seja aquela matrícula daquela propriedade, o INCRA toma um certo cuidado. Então, se o registrador faz, é automático o deferimento, tá? Abaixo, os desmembramentos que vieram a funcionar há pouco tempo, se não me engano, 1 ano, mas que já está valendo. Remembramento ainda não funciona, né? As retificações funcionam para dados literais, então você colocou lá que a confrontação, eu uso muito, a confrontação era matrícula X. Aí no dia lá do registro, a matrícula X já foi retificada e virou Y. Você vai lá no requerimento de retificação e faz a correção. Isso é muito bom. Os cancelamentos, que aí sim, você pode pedir o cancelamento de uma propriedade que você fez ou da propriedade que um outro colega fez. Sendo que o cancelamento, ele é protocolado apenas para as parcelas que estão certificadas no CIGEF. Como a gente viu há uns 2 ou 3 slides anteriores, a certificação até 2013, ela não era pelo CIGEF. Então, ainda no banco de dados, existem imóveis que possuem a certificação antiga, nas normas antigas. E para essas, a gente não usa a ferramenta de cancelamento, o requerimento de cancelamento. A gente usa a ferramenta de sobreposição. Sobreposição, a penúltima, que também é utilizada quando
a tua parcela sobrepõe uma unidade de conservação, a tua parcela sobrepõe, né, uma unidade de conservação ou uma terra pública, um assentamento, FUNAI. Então, você pode pedir um requerimento de sobreposição. E as sanções, né, que quando o profissional ele comete aí alguns erros e o comitê entende que ele merece sofrer uma sanção, existem sanções que são de advertência até a própria exclusão. A advertência, suspensão. Advertência, você só fica lá com uma advertência. Aparece lá, se alguém for consultar, que você tem uma advertência. 2, 3. Suspensão foi algo mais grave, aí pode ser 1 mês, 3 meses, 6 meses, e até o próprio descredenciamento, né? Essas são as sanções que existem, né? Eu, como, né, não tenho nenhuma ali, nem olho muito quando sai alguma atualização a respeito de sanção. Aliás, eu tenho deixado para lançar as certificações, quando eu faço um trabalho, por último, até para evitar essas correções. Então, quando o trabalho já foi concluído, eu qualifiquei tudo, já protocolei no cartório, e já vi que está tudo certo, aí sim eu certifico. Até lá, então, trabalho com as prévias. Vou falar sobre prévia mais para frente, mas, dando continuidade... Manuel, só a título de ilustração, eu vou depois mandar no chat o número da instrução normativa. Então, tudo isso que o Daniel está comentando, desde sanções, esse contraditório, ela está prevista numa instrução normativa a respeito disso. Bom, continuando então, eu fiz aqui um fluxograma que aí até pode, que vai esclarecer bem essa diferença desses requerimentos que passam pelas mãos do servidor, do analista, né? Então, se você lá à esquerda vai certificar o imóvel, vai entrar com requerimento de certificação, ele tem dois caminhos. Se ele não se sobrepõe a nenhum outro imóvel, se ele não se sobrepõe à terra pública, unidade de certificação, ele é certificado imediatamente. É o caminho ali, o caminho da primeira linha. Porém, se há sobreposição, né, aí são 2 tipos de caminhos. O primeiro ali, caso seja uma sobreposição com a unidade de conservação terra pública e certificações de norma anterior, ele deve passar por um requerimento de sobreposição. Se é uma sobreposição com parcela certificada no SIGEF, é um requerimento de cancelamento, porque você cancela a parcela certificada no SIGEF. Ambos os casos vai para a análise do servidor, onde pode haver o deferimento, que se é deferido, certifica-se automaticamente, ou indeferimento. Então, esse é o caminho, não tem outro. Dos demais requerimentos que estão lá, o de retificação é aquele que a gente corrige dados literais. O de registro, sempre oriento aos colegas que peçam para o oficial de registro fazê-lo, porque o deferimento é automático. E ficou pendente o desmembramento. Desmembramento quando você tem um imóvel certificado pelo SIGEF, você pode promover o desmembramento através de um requerimento. Às vezes pode ser deferido automático, às vezes não, depende da geometria do desmembramento que você vai propor no seu requerimento. Dando continuidade... Ô Daniel, acho que a Adriana ela tem uma dúvida. Pode falar, Adriana. Obrigada. Com relação à análise do servidor, eu gostaria de entender, ela é puramente técnica, no sentido de, por exemplo, pode acontecer de uma parcela certificada que vai se pedir um requerimento de cancelamento, mas com base, por exemplo, que o documento daquela área não seria um documento realmente legítimo.
né? Pode ser que esse seja o argumento para efeito de cancelamento. O que efetivamente o servidor analisa? Então, Adriana, vamos lá. O cancelamento pode, primeiro, ser feito com a anuência do próprio proprietário. Então, se o proprietário se o profissional anexar um documento onde o proprietário concorda com aquele cancelamento e informar a justificativa, ok. E com relação ao documento, né, que não corresponde à área, tá? O que cabe aí ao profissional que vai fazer o pedido é justificar tecnicamente que aquela propriedade certificada, de acordo com aquele documento, não corresponde àquela posição. Provoca o profissional que certificou, né? Eu cheguei a fazer isso, agora me recordo, esse ano, né? Fazendo trabalho no Vale do Ribeira. Em Vale do Ribeira é aquele quebra-cabeça difícil. Mas, com todo respeito aos colegas que tinham feito uma certificação numa posição, eu estudei a área deles, eu fui atrás de documentos, de matrículas anteriores, cadeia dominial, encontrei as descrições. Lá, embora a descrição seja precária, informava ali que tinha um rio, que tinha uma propriedade X, que era no bairro tal, e com esses elementos você consegue geograficamente, olha, o rio está aqui, e não onde ele colocou, né? Tem a carta do IBGE, que vai ter muita informação. Ou seja, se você provar, fundamentar, fizer um parecer técnico robusto, né, e apresentar o seu trabalho de acordo com a norma, muito provavelmente o servidor vai entender que não, de fato, é claro que essa propriedade está correta e que a outra não. E aí o requerimento é deferido, né? Agora, quando, do ponto de vista de descrição de documento, de descrição de título e de trabalho técnico, não há conexão, né? Há falhas, aí não tem como sustentar uma certificação dessa no banco de dados, né? Ok, obrigada. Nada. Pessoal, quando quiser interromper, vocês interrompem, porque de fato eu não estou vendo a tela do Teams, tá? Eu estou vendo só a minha tela aqui, a minha apresentação. Talvez, Daniel, vou sugerir agora as perguntas para o final, para a gente dar mais dinamismo. Bom, fica à vontade, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Vamos lá, o próximo são as... Opa, foi 2 vezes. As estatísticas, né? Vamos lá. CIGEF tem lá hoje, eu tirei hoje, um total de envios de mais de 5 milhões de requerimentos. Desses 5 milhões, nós temos mais de 1 milhão de certificações e mais de 270 milhões de hectares certificados no Brasil, né? E isso só foi possível porque o sistema existe, né? Porque, do contrário, talvez nem 20% disso estaria certificado. Por estado, temos aí estados com número de parcelas maiores. Nós temos São Paulo ali com verde claro, Minas Gerais é o marrom, os estados aí do Centro-Oeste não aparecem tanto em número, mas aparecem em área. Então, se a gente olhar esse outro diagrama, Mato Grosso está em rosa mais escuro, né? Do lado ali tem o Mato Grosso, não, ali tem o Pará. São estatísticas que eu acredito que na consulta pública vocês podem verificar também, né? Em São Paulo, com a apresentação, como eu estou aqui em São Paulo, né, vou olhar o meu estado com todo respeito aí a alguém que seja de outro estado. São Paulo, isso mês passado, essa é a figura onde nós temos 133.956 parcelas certificadas no CIGEF e 11.722 parcelas na norma anterior. E eu coloquei que esse número tende a 0.
Por quê? Porque uma vez que esse imóvel vai estar certificado, seja qual for o seu... enquanto ele continuar rural, ele vai continuar sendo certificado no desmembramento, no remembramento. Então, aí ele sai da segunda norma e passa a vigorar na norma vigente, que é o SIGEF. Então, daqui um tempo, essas 11.700 parcelas vão diminuir, porque hoje você não certifica mais na norma antiga. Você vai certificar apenas no SIGEF. E com desmembramentos, com a obrigatoriedade agora de áreas superiores a 25 hectares, futuramente todas as áreas, a gente vai ter um número de parcelas certificadas no SIGEF sempre crescente, né? Se aproximarmos ali, eu tomei como base ali uma região ali, Tatuí, né? A gente tem isso aí de imóvel certificado no mês passado, né? Em vermelho, que é SIGEF, e um amarelinho aí, a norma antiga. Repara que os amarelinhos eram as áreas que tinham obrigatoriedade antes de 2013, que eram aquelas acima de 500 hectares, de serem certificadas, né? Você vê que são polígonos maiores, né? Em vermelho já aparecem polígonos menores, né? E olha quanta coisa a ser feita ainda, né? E você imagina que tudo isso aí um dia vai ter de estar certificado, e qualquer que seja a transferência, o desmembramento, o remembramento, vai passar pelo SIGEF. É um mercado que não vai parar, pelo contrário, eu acho que vai até crescer. Por sorte, aí, empresas aí oferecem ferramentas aos profissionais para que esse trabalho seja um pouco mais célere, né? Do contrário, não seria tão simples assim estar configurando essas planilhas, né? Processando, enfim, ajuda muito. Mas aí eu sempre reforço, né? Não basta certificar, tem de registrar. Aí a gente entra na retificação, né? E aí, para que não aconteça isso, existe uma diferença quando você vai lá no SIGEF e você compara as certificações. A primeira, na sua última linha, situação do registro, não confirmado. Ou seja, é uma área que está certificada, mas não teve ainda o registro confirmado pelo cartório. Quando que o registro vai ser confirmado pelo cartório? Quando o processo de retificação for concluído, quando for aberta uma nova matrícula, né? Então, aí sim, nesse caso, o segundo quadro abaixo, aparece lá, situação de registro confirmado, ou seja, aquela certificação está descrita, né? O seu memorial está descrito numa matrícula nova, georreferenciada. E a partir dali, a ferramenta de desmembramento funciona. É até interessante que no sistema, eu não coloquei a figura, mas no sistema já aparece, se não me engano, é uma tesourinha. Você pode desmembrar, porque o desmembramento no SIGEF só funciona para imóveis cujo registro foi confirmado. E voltando lá, a confirmação, o profissional sempre peça ao oficial de registro para fazê-lo. Por quê? Porque o profissional de registro ele vai ter o deferimento automático do seu pedido, tá? Dando continuidade, peguei aqui uma matrícula, está lá uma área, né, descrita, ainda não é tão precária porque possui ali rumos, né, rumos, distâncias, né, e depois, inicialmente ela foi certificada sem a confirmação do registro, para depois da retificação, nós temos aí ela bonitinha, né, um registro confirmado em cartório, uma matrícula que tem lá código do vértice, do ponto, longitude, latitude, altitude, ou seja, ainda que os azimuths e distâncias permaneçam entre as duas matrículas, uma está georreferenciada, coordenadas georreferenciadas, e outra não. Então, assim, o objetivo final do trabalho é esse, é você chegar nessa matrícula. É isso que, como o doutor Bruno falou, é isso que né, não, que vale de fato, né? Não é o documento da certificação. Infelizmente, tem pessoas que vendem aí, eu tenho uma propriedade, tá tudo certinho, tá aqui a certificação. É uma etapa, né? Porque como que a gente certifica? Não é só a certificação. Olha lá quanta coisa. Tá lá, eu peguei aqui trechos de uma devolutiva.
né? E vem lá um monte de coisa, ITR, CCIR, CAR, e aí para o CAR tem um georreferenciamento, né? Inclusive está tendo muita análise de CAR também, declaração de proprietário, confrontante, assinado ou sua notificação, ou seja, a retificação é um trabalho árduo, né? E que, né, daí a gente conta aí com profissionais do direito, que é bom ter essa parceria, porque são profissionais que entendem e trabalham e se especializam nisso também, tem de trabalhar em conjunto, ninguém faz nada sozinho, parceria é isso, cada um faz aquilo que mais se especializa, para que o proprietário ganhe com isso, né, ganhe na rapidez, na celeridade dos seus serviços, porque o que o proprietário quer é uma matrícula pronta para ele dividir, vender, enfim. Né, o que nós temos de fazer dentro de nossas áreas é o melhor, né? E para finalizar, chegando aí no finalmente, deixando, quem sabe, para um próximo encontro, a questão da certificação de parcelas objeto de uso capião. Então, lá no site do INCRA, do CIGEF, aliás, em documentos, tem lá as orientações uso capião, né? E lá ele cita principalmente que na elaboração aí da sua planilha, aliás, da sua planta e memorial georreferenciado, você trabalha com as prévias. Né? Em prévias, como gerar uma prévia no CIGEF? Você faz o mesmo procedimento que eu falei lá atrás, e só que na hora em que aparece lá para você certificar ou não, você não vai certificar e você vai pedir para gerar as prévias. Ele gera uma planta, um memorial certificado, porém, ele deixa bem claro lá a parcela não certificada. Então, com as prévias, você elabora, né, a sua planta, o memorial, apresenta as prévias também e dá continuidade lá no procedimento lá para o uso capião judicial e extrajudicial. Aí sim, quando houver o juiz falar, não, certifique o imóvel, tiver o trânsito em julgado do processo, aí sim você certifica, porque você já vai ter um documento que garante o registro daquela parcela. E é isso, gente. O contato aí, eu tenho meu site, reidaniel.com.br, e vai ser disponibilizado, acho que a apresentação, e acho que a gente pode iniciar aí os comentários aí, enfim, as dúvidas, né? Eu só aproveitando, antes da gente caminhar para o fim, né, com as dúvidas e algumas considerações finais. Primeiro, mais uma vez, gostaria de agradecer muito a presença e a participação do Daniel. Foi uma excelente apresentação, bastante prática e didática, né, muito ilustrativa, que tenho certeza que vai ajudar muito aí os operadores do direito. Como o Daniel falou, além dessa parceria, todos os trabalhos de campo, ambientais, eles são multidisciplinares, né? Então, ele acaba agregando ou exigindo aí a presença de especialistas, como ele falou, de diversas áreas. E aí a gente percebe da necessidade da participação do advogado, por exemplo, na questão dos confrontantes, né? O Daniel falou o quão importante é aí a individualização dos confrontantes, né? Os confrontantes a lei impõe essa necessidade de indicar os confrontantes para respeitar o direito deles, né? Há uma discussão ainda minoritária da dispensa da denúncia dos confrontantes, mas a gente sabe que, em razão da recente lei do SERP, né, a lei 14.382 de 2022, houve aí a dispensa da anuência dos confrontantes que eram credores hipotecários, por exemplo, e dos possuidores, né? Então, há a obrigatoriedade somente para aqueles que são detentores de direitos reais. Uma segunda
a questão do cadastro ambiental rural também, o Daniel falou, finalmente o sistema está andando. A expectativa que eu faça, né, ainda este ano, uma apresentação também com um técnico ambiental, para tratar aí das questões do CAR, né? Veja, o CAR ele é feito, um ato declaratório, feito a partir de um levantamento que o Daniel faz. Né? Então, a partir desse georreferenciamento, o Daniel trabalha com o perímetro, trabalha com a linha e o técnico ambiental trabalha com o recheio, né? Vou colocar assim dessa forma. Então, é muito interessante. E, por fim, essa exigência do INCRA. Há profissionais como o Dr. Narciso Orlandi Neto que entende que ela é ilegal porque não está prevista na lei. Então, cria-se aí algumas exigências ao longo do procedimento administrativo extrajudicial que não estão previstas na lei, mas, enfim, aparentemente é possível de se atender, né? Bom, o primeiro foi o Manuel. Manuel, fique à vontade, depois a André queria falar, e se ninguém tiver mais, a gente encerra. Bem, novamente, boa noite. Eu tenho vontade de perguntar um monte de coisa para vocês, por conta do dia a dia nosso, né? A gente recebe, geralmente, os orçamentos dos profissionais do campo, da agrimensura e tudo mais, e geralmente eles colocam lá que a indicação dos vizinhos é por conta de quem o contrata, na maioria das propostas. Ou seja, se eu tiver 100 vizinhos, eu tenho que fornecer 100 proprietários para o topógrafo ou para o agrimensor? Eu acho que aí vai da questão comercial ajustada, né? Porque o que acontece é que, em muitos casos, quem contrata, hoje mesmo, hoje uma cliente, na hora de contratar, ela foi bem clara, eu só quero que você faz o gel, o cartório eu vou. Eu falei, tudo bem. E eu fui muito, muito prudente, e inclusive é uma certificação em outro estado, e eu preferi fazer assim, tudo muito bem feitinho, e tendo todo o cuidado, inclusive, praticamente eu fiz todas as 8 propriedades do entorno, para dela não ter como um dia alguém pediu cancelamento. Pois bem, eu entreguei tudo para ela. Ela falou assim, me mandou um áudio bravo, olha, você não vai pegar a assinatura dos vizinhos? Eu falei assim, olha, tem CNPJ, que a empresa, até você provar que quem assina pelo CNPJ, você vai pegar um bolo de contrato social desse tamanho. Tem gente aí que eu fiz contato e que morria de medo, porque o meu DDD era 11, achando que era golpe. Ou seja, como eu qualifiquei todos com matrícula, nome, RG, CPF e endereço, notifica. Porque se alguém se manifestar contrário, a gente vai abrir uma conversa. Então, assim, essa questão, eu falei isso porque os profissionais, quando são contratados, o que se espera deles? Uma matrícula como aquela, pronto. Só que há aí ainda uma questão. O que eu estou contratando, o que eu não estou contratando? Eu estou contratando só o georreferenciamento ou eu estou contratando a matrícula retificada? Então, assim, hoje nos orçamentos tem gente que já apanhou tanto, e eu não tiro a razão também, de falar, não, eu só mando a minha equipe para campo e eu te dou aquilo certificado. Mas a confrontação é você, por quê? Porque hoje é fácil, com a retificação no CIGEF, a hora que bem quiser, você vai lá e altera os seus confrontantes. Eu estou com uma área em Tapetininga que o proprietário não exerceu posse na frente, que seria uma estrada, virou uma rua e tem 40 unidades urbanas. E o cartório quer que eu identifique uma por uma. Nenhuma tem título. Todas estão passando por processo de uso capião. Então, assim, são situações que, infelizmente,
às vezes, no momento do orçamento, a gente ainda não consegue prever. Essa de Itapetininga eu previa, deixei claro para o pessoal que deveria qualificar 1 por 1. A prefeitura, no seu cadastro de IPTU, não possui informação de todos. E aí é aquilo, se você vai conversar com as pessoas, muitos têm medo, porque entraram ali de uma forma não convencional, não tem ali a documentação, enfim. Cada caso é um caso, e assim, a gente não acerta em tudo, e tudo é experiência, né? Então, a gente vive estudando, né? Eu estudei no INCRA há 8 anos, agora eu já estou há 9 anos fora do INCRA, também aí apanhando também, porque a gente aprende com essas lições, né? Sim. Me permite chamar o Daniel? Pode chamar, fica à vontade. Eu não sei nem qual é o caminho que eu vou adotar. Uma área de 324 mil metros quadrados que abriu a matrícula através do usucapião judicial, há mais de 15 anos atrás. Nesses últimos 15 anos, a frente é para a estrada, lado esquerdo, loteamento irregular. Lado direito, loteamento irregular clandestino. E nos fundos, uma invasão de quase 18 mil metros, aonde a prefeitura já fez um decreto para reúne. A área que era de 324 mil ficou quase 302 mil. Por onde começar uma regularização dessa? Eu começaria conversando com o registrador, que ele é quem vai me dar o que eu quero, que é a matrícula. Então, assim, como eu vou fazer isso? A prefeitura vai anuir como projeto de REURB? Sim ou não? Sim. Os outros... Então, assim, você tem não tem outro caminho. Eu tô com um caso semelhante a esse também, que confronta com o projeto de REURB, porque o proprietário era área de mata, achou que ninguém ia entrar, e não foi, o tempo passou, enfim. Tem de tudo, mas o que é bom fazer é conversar com o registrador, né? O registrador é quem vai te dar o melhor caminho e às vezes conversar com quem está te contratando também. Olha, a situação é essa, não tem outro caminho, né? Então, tem custo a mais? Se tem custo a mais, tem de cobrar o que é certo. Então, eu vejo por esse lado, né? É aquilo, né? Tem serviço que a gente ganha um pouco a mais de dinheiro, tem serviço que a gente ganha experiência, então, né? E a última pergunta, só, Daniel. Pode ficar à vontade. A utilização do drone para fazer o levantamento georreferencial, como que está essa situação? Tem um documento do INCRA, que eu não sei se está ali no CIGEF, que diz respeito ao uso de drone, mas eu acho que poucas pessoas têm utilizado, porque o número de pontos de controle que devem ser feitos para você... Eu posso estar errado, muitas pessoas estarem usando ou não. Quem eu tenho mais contato não tem utilizado, e eu faço... eu fico na mesma posição, porque o número de pontos de controle é muito alto. Então, não basta voar com o drone, você precisa, em campo, materializar pontos de controle. E esses pontos têm de estar distribuídos. E eles recomendam o uso de um software para dar validade no seu trabalho de drone. E esse software, inclusive, se não me engano, foi feito lá em Viçosa, onde eu fiz curso de agrimensura. Ele é um software bem rigoroso. Ele tem assim, para você chegar naquela precisão, você tem de fazer um trabalho bem refinado, né? E pensa bem, se eu vou fazer 20 e tantos pontos de controle, por aqueles 20 pontos, eu levantei aquele trecho, né? Então, tem de colocar ali o que vale a pena ou não. O drone ajuda muito a topografia, hoje, principalmente em REURB, né? Tocou no assunto da REURB, acho que valeria a pena, não sei se a Aginotário, né, tem falado sobre isso,
Mas o drone ajuda muito na REURB, né? E eu, inclusive, fiz um trabalho recentemente, lá, protocolamos lá no Cidade Legal, é algo que funciona bem, né? Mas na certificação junto ao INCRA, eu nunca usei. Ok. Obrigado. À disposição. Andréia, fica à vontade. Ai, boa noite, doutor Daniel. Foi assim, foi um bate-papo aqui, né? A gente ficou ouvindo aqui, foi bem gostoso. Porque além Bom, de obrigado. técnico, é que tá dando um eco, né? Além de técnico, ele foi muito prático. Então, para a gente, eu atuo muito com retificação, mas em imóvel urbano. Então, eu não preciso cuidar dessa parte de georreferenciamento, mas assim, acho bem interessante. Então, agradecer por isso. Mas assim, a minha dúvida, até o Bruno já esclareceu um pouquinho, é com relação à notificação dos consultantes e da ser obrigatório, né, da necessidade de notificação. Porque nós já tivemos até alguns eventos aqui, quando saiu, acho que foi uma medida provisória, Bruno, eu não lembro, que era dispensado e tudo aquilo, e aí na prática isso realmente acabou não acontecendo, né? Então os consultantes acabam tendo que ser notificados. Agora, com relação a quando o imóvel já foi georreferenciado, essa dispensa já está, como que fala, já está definida? Teve um período ali na pandemia que bastava, se não me engano, foi de dezembro de 2020 a maio de 2021. Foi quando ficou valendo aquela MP. Uhum. E ali, né, não precisava de nada. Sim. Recentemente eu apresentei um trabalho onde o cartório informou que naqueles trechos onde já havia a matrícula registrada, e como ela era a matrícula objeto do meu trabalho, aquilo está dispensado. Sim. E citou, inclusive, agora fugiu o termo, o Bruno vai saber, da norma citou algum parecer da... Parágrafo 16, não é? Do artigo 213 da Lei de Registros Públicos? O parágrafo 16... citou, ser fundamentou o porquê dele, né? Então, assim, isso vale. Agora, a dispensa não mais. Foi só uma janela aí que não adiantou muito, porque quem quis fazer ali alguma coisa errada, hoje, né, acaba tendo de corrigir. Tem problema, né? Uma porteira ali que abriu, mas que, pelo visto, não virou. Eu acho interessante porque nos imóveis urbanos, a gente utiliza justamente esse parágrafo 16 do artigo 213. E quando não há alteração na medida do imóvel confrontante, você não precisa notificá-lo. Apesar de que o cartório vai lá e fala, não, você tem que notificar todo mundo, né, essa coisa toda, mas a gente acaba conversando com o cartório e aí você consegue a dispensa. Então, acho que talvez, nesse caso, você falou também, né, quando já está referenciado, alguma coisa assim, consegue ser dispensa. Sobre essa dispensa de anuência de confrontantes de imóvel rural, eu escrevi bastante a respeito, já falei também bastante a respeito, sempre me baseando pelo doutor Narciso. Uhum. Ele entende que haveria aí a dispensa da anuência dos confrontantes, basicamente por 3 argumentos. Primeiro, que há previsão legal de dispensa da anuência dos confrontantes, a retificação não reconhece domínio, e o procedimento administrativo não faz coisa julgada material, né? Então, esses seriam os argumentos. Mas a corregedoria não entende dessa forma. Saiu recentemente um documentário que eu até sugiro você ver, André, se você não viu, na Arisp, no IRIB, que trata sobre a retificação de imóveis urbanos, rurais. Eles são uma série, acho que de 4 vídeos, de 15 minutos, que eles tratam sobre como foi essa dificuldade do ponto de vista do cartório em fazer essa retificação. Essa demanda surgiu a partir de uma CPI de grilagem de terras. Então, da mesma forma que o Daniel contou rapidamente, aí
a construção do conhecimento pelo INCRA também teve essa construção do conhecimento pelo cartório. E, durante essa situação, muitos oficiais foram responsabilizados pela ausência da anuência dos confrontantes. Então, uma interpretação minha, a partir do que a previsão legal, do dia a dia nos registros, e com base aí no vídeo, no documentário, eu concluo que essa postura decorre de um histórico, essa postura defensiva dos registradores decorre de um histórico na qual eles foram responsabilizados, né? Então, basicamente é isso. Bom, a gente está chegando no nosso final, né? Queria muito agradecer ao Daniel. Em breve vai ter um artigo no Migalhas aí, fechando um pouco esse tema, outras palestras na parte do direito ambiental também. Daniel, se você quiser ensinar também, muito obrigado. Um abraço. Eu agradeço o convite, né? Estou à disposição sempre que me chamarem aí. É bom, né? Essa troca de experiência aí, ela enriquece todo mundo, né? E é isso. Uma boa noite a todos vocês aí. Obrigado pelo convite. Boa noite, obrigado aí. Excelente. Obrigado. Obrigada a todos. Não sei se o Bruno quer fazer algum encerramento. Posso fazer encerramento aqui? Pode, por favor, obrigado. Boa noite. Só queria concluir, tem uma pergunta aqui do doutor Daniel também aqui. Ele pergunta se a anuência dos confrontantes é só para imóveis rurais. Eu até respondi que é imóveis rurais e urbanos. E essa previsão, na verdade, ela vem na Lei de Registros Públicos, né, o artigo 213. Então, é interessante analisar o artigo 213, principalmente o inciso 2, né, que é quando tem a anuência dos confrontantes. Tem que dar uma analisada para saber se é uma retificação unilateral ou bilateral. Se for bilateral, precisa ter a anuência dos confrontantes. É isso, né, Bruno? Doutora Andréia, será que eu poderia formular uma pergunta verbalmente? Tem citado no adiantado da hora? Sim, eu não sei, mas tem o Bruno aqui que faz bastante retificação, tem o doutor Cé, o doutor Daniel, a gente tenta ajudar o doutor Manuel, né? Tem todo o pessoal de retificação aqui, viu, doutor? Então a gente pode tentar responder, né, Bruno? Então, Sim, assim, claro. seria o seguinte, a questão, na verdade, o doutor Daniel falou da questão da existência de, assim, certas controvérsias para medir arroio, para fazer medição de arroio, onde que é o local adequado para fazer medição de arroio. Então, assim, a pergunta é a seguinte, eu estou assessorando uma retificação de área e que vai importar no momento seguinte, em desmembramento, existem 4 coproprietários. Uma área, existe um arroio que passa dentro dessa área comum. Quando for feito o desmembramento, o que nós percebemos? Que na medição, a área, teoricamente, percentual da pessoa que fica além do arroio, ela diminui bastante pelos critérios de medição do topógrafo. Quais seriam esses critérios mais adequados para essa situação, sabe, doutor? Porque houve uma diferença significativa, e só em relação a ele. Em relação aos demais, houve um aumento de área, de acordo com o critério. Na verdade, assim, existe algo que é comum, é a variação de área. Anteriormente, né, a certificação, aliás, a norma anterior ao CIGEF, ela não levava em consideração a altitude. Então, você, com coordenadas, ser bem sem ser muita técnica, bem assim, direto, era XY, vamos dizer assim, né? Então, só tinha lá o ponto XY, você desenhava o seu perímetro e aquela área ali que o pessoal trabalhava lá nos programas de CAD. Com o CIGEF, você incluiu a altitude. Então, esses pontos, eles estão num outro plano. E o cálculo da área varia, não muito, mas varia, de acordo com a altura média desse plano. Então, se você faz um trabalho, por exemplo, em Poços de Caldas, você tem lá uma altura tal. Se você vai lá em Santos, você tem uma altura próxima, né, de 0. E isso gera uma diferença que já houve casos, inclusive, de discussão
junto ao registro de imóveis num desmembramento. Porque quando você vai desmembrar, o registrador fala, mas tinha 100 hectares, você apresentou duas de 50, e uma veio 50.0001 e a outra veio 49. Por quê? Porque elas estão, depois de desmembradas, em planos distintos. Então, é uma questão técnica até difícil de tentar convencer, né? E o que eu falei naquela ocasião, olha, você observa as coordenadas são as mesmas do perímetro anterior. Então, a diferença, ela existe, porém, muito pequena, muito pequena. Se houve uma diferença grande, teria aí de avaliar o trabalho, a forma como foi dividido. Né? Não sei se eu consegui responder aquilo que você propôs aí, deu uma cortada no áudio, mas se não for, a gente continua aqui discutindo. Envolvia, doutor Daniel, envolvia um arroio. A forma como foi medido esse arroio que divide essa área, sabe? Está dentro da área. O arroio, ele pegou um ponto do arroio, que talvez, não sei, isso talvez... Aí ele disse que o problema da diferença da área envolveu o arroio que passa dentro dessa área a ser dividida. Mas aí é uma questão de campo, né? É uma questão de campo de talvez voltar lá e locar e fazer um projeto de locação para que aquela divisão seja na posição correta, né? Tá. Obrigado. Daniel, Oi. Eu costumo falar para o meu cliente, para ele entender essa questão da altitude, que é que nem um telhado. O telhado é inclinado. Se você tira a fotografia dele por cima, você vê o sol plano. Mas na hora que você vai pagar para o telhadista, ele mede ele inclinado. Ou seja, aumenta a área em X%. Não tem como, que é o referenciamento, não apresentar uma área um pouco maior e diferente daquela que está no RI. Né? Sim. É bem por aí mesmo. Eu costumo fazer essa comparação para o cliente conseguir entender. Sim, mas é uma boa comparação mesmo. Boa ideia. Aí só o técnico para poder auxiliar os advogados, né? Porque quando tem alguma dúvida assim, a gente fala, bom, e aí? Me fala. Tá? Porque o advogado, a gente não sabe como também responder um questionamento desse, né? Aí tem que ter um técnico, é bom ter um técnico de confiança que auxilie a gente, né? Que tenha conhecimento. Então, acho que é isso, né, Bruno? Sim, eu agradeço bem mais uma vez. Bem interessante, né? Muito. A gente precisa fazer um outro, Bruno. Eu estava até pensando aqui, ele falou de arroio. Arroio é rio? O que é um rio dentro, né? Eu trabalho muito com isso. Mas de trazer também o doutor Narciso, a gente falar dessas confrontações com rios, alveo abandonado. Eu fiz um trabalho até, teve um caso prático de alveo abandonado. Eu sei a posição do doutor Narciso com relação ao Código de Águas, então acho que seria bem interessante a gente trazer esse debate, né? Porque o nosso debate do dia a dia, rio navegável, não navegável, seria bem legal, falar só sobre isso aqui. Se divide a propriedade ou não. Hã? Se divide a propriedade ou não. Divide a propriedade ou não. Como tem alguns que falam. Exatamente. E se é divisa de município também, que tem diferença. Não, olha quanta coisa legal. Acho que seria bem... Só aí já dá um tema, né? Não, tá ótimo. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigada, e assim boa noite que a todos. O Daniel me disponibilizar o material, eu encaminho para vocês. Isso, agradeço a presença de todos aqui. E lembre do nosso seminário, dia 25 de novembro. Lembrando que nós fizemos uma Black Friday, né? A Agenotário também faz Black Friday, porque nós queremos, na verdade, comemorar os 50 anos da Lei de Serviços Públicos, que ela já está ficando idosa aí. E, então, nós teremos gratuitamente quem fizer as inscrições até o dia 17 de novembro para participar. Teremos a presença do Dr. Narciso Orlandi, Dr. Marcelo Berti, que vai fazer a abertura, o Kiko Nago e o pessoal aqui da Agenotário, que vocês já conhecem. Tá bom? Todos convidados. Obrigada. Boa noite a todos. É isso aí. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até mais.